Valeu, Flávio Cantos. Estamos de volta com o Seleção Sport TV. Temos notícias agora do Corinthians com o repórter Felipe Cury. Olá, amigos do Seleção Sport TV. O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira de olho no jogo de domingo, que será contra o São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, o clássico majestoso, o jogo de ida que será no estádio do Morumbi. Mais uma vez, os jogadores considerados titulares do time comandado por Fábio Carille ficaram fazendo um trabalho de reforço da musculatura na academia, isso porque nesse mês de decisões que o Corinthians tem pela frente, a parte física dos atletas preocupa muito a comissão técnica. Duas novidades no treino de hoje: Jadson e Jô estiveram em campo, eles foram poupados da última partida justamente por causa do desgaste físico do jogo contra o Internacional, que acabou empatado 1-1 em Porto Alegre na Copa do Brasil. Fábio Carille conversou com os jornalistas depois do treino de hoje e falou que ele espera desse jogo contra o São Paulo no final de semana. Vamos ouvi-lo. Independente do resultado, quando se fala de Corinthians e São Paulo e Corinthians, a gente sabe o tamanho que é. É claro, tem os dois lados, eles perderam, pode vir mais mordido e fazer mesmo aquele jogo necessitando do resultado. Se eles ganham a partida, já vêm com uma moral maior, com uma confiança maior, então é muito relativo, mas pode ter certeza que vontade dos dois lados diante de um jogo tão grande desse não vai faltar. São Paulo e Corinthians vai colocar frente a frente o melhor ataque do Campeonato Paulista contra a melhor defesa. E um dos principais responsáveis por esses números bons do Corinthians na defesa neste Campeonato Paulista é o volante Gabriel, que chegou nesta temporada vindo do Palmeiras. A gente bateu um papo com ele, ele falou também desse clássico do final de semana. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que é um jogo muito difícil, a Copa do Brasil é outro campeonato, acho que é outro ritmo de jogo. Então nós não podemos tirar isso como parâmetro. E sim ir lá no Morumbi, fazer um grande jogo. A gente sabe que o São Paulo vai vir um pouco pressionado sim pela derrota, então vai querer vir para cima. E a gente está preparado para fazer um bom jogo e, se possível, vencer para levar a vantagem para o segundo jogo, que a gente sabe que decidindo em casa a gente é muito forte. A entrevista completa com o Gabriel vai ao ar hoje no Troca de Passes. E mais uma informação que chegou agora há pouco aqui no treinamento do Corinthians: o meia Giovanni Augusto teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele será submetido a uma cirurgia e ficará fora dos gramados por cerca de 3 meses. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês aí e bom programa. Obrigado, Felipe. É uma lesão de cartilagem, né, que teve o Giovanni Augusto, e por isso a necessidade da cirurgia. Depois de tanta indefinição... Numa ironia absurda contra o Inter. Contra o Inter, exatamente. Teve aquela proposta de negociação com o Valdívia. É uma pena. Voltando, né, estava nem sendo relacionado muitas vezes o Giovanni, e aconteceu isso. Lesão 3 meses, ou seja, já estamos começando a falar aí de metade da temporada, porque... Daqui a 3 meses nós já vamos estar... 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Segundo semestre. Tô tentando pensar aqui em que altura. Campeonato Brasileiro perto do fim do primeiro turno ele vai voltar a jogar. E o Barreto, tem uma coisa, tá? A pior lesão de um jogador de futebol se chama cartilagem. Pior do que qualquer lesão, joelho, tornozelo. Mesmo, né? A pior lesão é a cartilagem. Quando você perde ela, Barreto, para recuperar é muito difícil. Eu passei minha vida toda jogando e não tive nenhum problema no joelho. 2 anos depois tive um problema de cartilagem. Estou há 12 anos sem jogar futebol. É claro que é outra idade, porque você perde, né? Você perde aquele contato, né? Fica osso no osso. Então é muito difícil a lesão de cartilagem. Então se dá um prognóstico de 3 meses, mas pode ser de 3, de 4, de 5, de 6. Muitos jogadores pararam com um problema de cartilagem. Não é o caso do Giovanni Augusto, mas é uma lesão séria. É que a gente está falando de um jogador que perdeu espaço no time titular. Ele teria que começar a brigar para recuperar. Aí eu estava tentando fazer o cálculo que o Losetti fez aqui. Fim de primeiro turno. No fim do primeiro turno o time está arrumado. O treinador já sabe com quem ele pode contar, ele já conhece até os reservas. Né? Difícil para ele. Aí o Giovanni entra no fim da fila para começar a procurar um lugar no time. Ou seja, é uma temporada... falar em temporada perdida complicada, pode ser exagero, mas ela está comprometida. Está comprometida. E São Paulo e Corinthians, só para não perder vão para 23 jogos, se eu não me engano, tá no próximo domingo. A gente falou que o Botafogo fez 18, né? São Paulo e Corinthians vão para o 23º em 2017 no domingo, na semifinal. Bom, o Campeonato Paulista tem mais jogo, são mais competições fora. Da Flórida, por exemplo, entra? Contando os 2 da pré-temporada, Paulista, Sul-Americana e Copa do Brasil. Paulista é 15º jogo dos 2 times no Campeonato Paulista.
Os clubes fazem mais jogos pelo Campeonato Paulista. Cada um já fez 14, né? Os 12 da fase de classificação, mais os 2 das quartas de final. Vão para o 15º, com mais 5 de Copa do Brasil, 1 de Sul-Americana e aqueles 2 da pré-temporada. Se o Botafogo... Salvo engano, nem na data FIFA tiveram meio de semana livre. Não, desde que começaram não tiveram nenhuma. Quarta domingo. O Botafogo não jogou a final, semifinal e final da Taça Guanabara. Pois é. E o Botafogo teve aqueles 4 jogos iniciais de Libertadores, mas até agora fez 2 pela fase de grupos. Então são 6. E São Paulo e Corinthians já fizeram 5 pela Copa do Brasil. Isso acaba equivalendo. Jogaram pela Sul-Americana. Jogaram pela Sul-Americana também. Tá puxado, hein? Isso tem que ser... Tudo bem que é o primeiro ano de uma mudança que foi feita com a temporada quase no fim pela Conmebol. Ponto. Piorou muito o cenário no Brasil. Mas é fundamental rediscutir e debater calendário no Brasil. Porque o que incomoda no calendário do futebol brasileiro, e o Muricy já deve ter quebrado muita cabeça com isso, é que você faz jogo decisivo muito cedo, né? Muito cedo. Você não vai preparando o seu time ao longo da temporada para chegar lá no fim e fazer o jogo decisivo. Considere que campeonato estadual não tem que contar como jogo decisivo. Não, mas é decisivo, mas decisão. Mas é decisivo. Tem o campeonato perde estadual. para tu ver se não é decisão. O campeonato estadual, para quem ganha, não vale nada para quem ganha. Mas para quem perde, a frase do Celso Roth, né? A única coisa pior do que ganhar o gauchão é perder o gauchão. Então, a pior coisa, sabe, o estadual não serve para nada, para quem ganha, mas para quem perde, serve muito. Mas com essa nova mudança dos campeonatos, eu acho que o estadual ele se valoriza muito. Por quê? Porque tem muitos clubes, Barreto. Todas as finais agora, Muricy, são você a partir de, se eu não me engano, outubro. Então você só tem um título a disputar, que é o regional. Porque a Libertadores é em dezembro, a Sul-Americana, se eu não me engano... Tudo dezembro, depois... Tudo é dezembro, novembro. Por isso que a importância do estadual... Agora, quem ganha, vai ficar tranquilo até lá. Mas você está disputando o título já indiretamente, né? O título da Copa do Brasil, por exemplo, para o São Paulo, jogo, né? dificilmente vai poder ser disputado. Tudo bem. Aí caiu fora por uma eliminação. Você já perdeu um campeonato. É um acúmulo de jogos decisivos, um atrás do outro. Exatamente, mas eu digo o título... Isso aí é perder um campeonato. Perder um campeonato, você tá fora. Você não perdeu a final do campeonato, mas você perdeu o campeonato. De disputar o título. Quem chamou? Eu chamei porque eu discordo um pouquinho do Ricardo, porque eu acho que o estadual não fornece essa tranquilidade para o time que é campeão. Acho que a torcida... Isso muito pela maneira como a torcida enxerga o torneio. Ela dá do time gigante, óbvio, não dá muito valor. Vídeo Santos. E mais do que isso, vou dar exemplos. Ano passado, o Santa Cruz foi campeão estadual, caiu. O América foi campeão estadual, caiu. O Inter foi campeão estadual, caiu. O campeão brasileiro não foi campeão estadual. Ano Copa do Nordeste, né? O Vasco foi campeão estadual, caiu. O Goiás foi campeão estadual, caiu. O campeão foi o Corinthians, não foi campeão estadual. O Cruzeiro, no outro ano, ganhou o estadual e o brasileiro. Ele não serve mais de referência, que nem antigamente, para você mostrar que você tem um time forte e competitivo. Ele serve porque para ser campeão, é quase certo que você terá que ganhar clássicos. Ganhar clássicos, isso eleva a moral do torcedor e para por aí. Mas quando você começa a perder jogos depois, você perde totalmente o minúsculo impacto positivo que gera uma conquista estadual para um time gigante. Por exemplo, se a Ponte Preta ganhar o estadual, aí tem um impacto enorme, como teve para outras equipes que não são, assim, que não pretendem ganhar o campeonato de primeira divisão, que não tem força para isso. Mas para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, próprio Vasco, se o Vasco for campeão estadual, a torcida vai ficar olhando desconfiada. Não vai mudar nada. E sobre o calendário de São Paulo e Corinthians, o mês de abril é de mata-mata, né? Mata-mata decisivo na Copa do Brasil, mata-mata na Copa Sul-Americana e mata-mata no estadual, no Campeonato Paulista. E isso é uma característica muito própria do futebol brasileiro, que é difícil de replicar na Europa. Claro que, por exemplo, na Europa tem a primeira fase da Liga dos Campeões, você pode pular fora, depois você já vai para o mata-mata, mas no Brasil você faz clássicos que são eliminatórios logo no começo da temporada. Essa tabela nova da Copa do Brasil já provocou alguns confrontos aí de alto nível, confrontos entre times de Série A ou com elenco de Série A, como Corinthians e Inter, São Paulo e Cruzeiro, enfim. Que eu acho um defeito desse torneio, inclusive na fase de 16, 11 entrarem direto na fase de 16, eu acho muita coisa. E aí já saiu gente muito boa, acho uma proporção... A gente tem a particularidade da Libertadores esse ano com 8. Mas eu acho muito ruim. Os 3 além
já são um remendo a partir do que foi a mudança necessária do calendário. Então isso tem que ser rediscutido. Provavelmente vai ajustar com o tempo, mas só 5 times que batalharam desde o início chegar na fase de 16 é muito pouco. Mas é complicado. A gente, por exemplo, vai ver um São Paulo e Corinthians agora que... saiu do Campeonato Paulista, não é tanto assim, mas, poxa, perdeu pro rival, sai de cabeça inchada. Pesa. Não é legal. Mas Birne, é isso que eu tô te falando. Eu acho que tem importância e sim. Eu gostava de ganhar título. O que eu falo em relação da importância do título regional e uma tranquilidade maior. E outra coisa, quando você cita esses clubes, foram responsabilidade dos seus dirigentes. Quantos treinadores passaram nesses clubes? Quantas mudanças houve ao longo? O próprio Internacional. 2, 3 mudanças, sem critério nenhum de contratações de treinadores. Mas se você coloca, você faz uma base, você ganha um título. Pergunta a Muricy quando ele ganhava um título, se ele não ia motivado para os demais. Te dá uma motivação sim um título. Eu não estou dizendo que isso vai ser a garantia de sucesso. Claro, que não te dá nenhuma. você tem um grande time, não é isso? Não é isso, mas assim, que o título é importante moralmente para a equipe. E para quem perde é duríssimo, para quem perde. É o que aconteceu com o Santos aí. Perdeu para a Ponte, já está uma confusão danada. Pode durar quase metade. Depois de 8 finais seguidas. A gente não pode alongar estadual até metade de maio. É muito tempo. O Campeonato Brasileiro começa muito tarde. Não pode. Vamos... É que o estadual, até meados dos anos 90, era muito importante. Nos anos 80 era tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele foi perdendo um pouco de força, e muito por conta das gestões, das federações, da queda de qualidade das equipes pequenas, do distanciamento das torcidas, das cidades, dos times do interior, de suas equipes. Tem muito a ver com várias questões. E o problema é que eles são muito grandes, eles ocupam um espaço, acho que muito grande no calendário para as equipes grandes. Se os times grandes, por exemplo, pudessem entrar numa fase decisiva ali com 8 times, perfeito, usa como preparação, tem mais tempo para pré-temporada, não desgasta tanto os jogadores exatamente disputando clássicos, por exemplo, 3 clássicos aqui em São Paulo, cada equipe nessa fase de preparação. Eu acho que é o formato muito mais do que simplesmente a existência. É possível você arrumar diversos formatos de calendário. Esse, como está dizendo o Rafa, tem que ser rediscutido e certamente alterado.